todos, Saravá. Vamos começar nossos estudos. Decidimos que eu começar do básico, né? Falando desde o começo da doutrina, de como que a gente entende o mundo, como que as coisas se organizam, como que o trabalho acontece. Para a gente, além de irmos retomando, e os que estão chegando agora vão aprendendo, né? Vão entrando em contato com esse beabá, assim, né, da espiritualidade, da Umbanda, do nosso trabalho, porque cada casa tem, né, a sua ritualística, a sua doutrina, a sua maneira de enxergar, de ver e praticar a fé. O básico do básico é aquela máxima, né? Nós não somos um corpo que tem um espírito, por acaso. Mas nós somos um espírito que está atrelado temporariamente a um corpo material cujo propósito é o autoconhecimento, se desenvolver, se conhecer e se compreender. Compreendendo a si mesmo, nós compreendemos o universo, porque nós somos o próprio universo desdobrado em matéria, tentando, né, nessas inúmeras simulações que a gente chama de vida, em todas as formas de vida, tentando se conhecer, tentando se compreender. E mesmo sabendo que a gente está num corpo temporário, e tudo, a gente tem que respeitar esse corpo, tem que cuidar bem Sim. desse corpo, porque é a nossa ferramenta, né, com a qual a gente interage com o mundo. É um presente que nós ganhamos, né, de Oxalá, da espiritualidade, Deus, Alá, chame como quiser, o nome é só um detalhe, o nome é só um nome. Mas a matéria é um presente temporário que nos foi dado, uma ferramenta para que nós possamos interagir com a realidade e é a nossa responsabilidade cuidar bem dessa matéria também. Mas sabendo, tendo consciência de que nós não nos restringimos a isso, que a matéria é apenas uma roupa temporária. Assim como a gente troca de roupa, né, vai trocando de matéria a cada vida, a cada ciclo, a cada novo aprendizado. A lei maior que rege tudo é o amor. O amor está na grande equação e o livre-arbítrio é uma prova de amor, sabe? A capacidade de acreditar que todos nós possamos tomar as nossas decisões, cada um de nós é responsável pela escolha de seus próprios caminhos. E você respeitar isso, isso é uma prova inconteste de amor. O movimento é a regra, todo o universo está em movimento, nada está parado, mesmo uma pedra que parece parada, as moléculas dentro dela estão se agitando, está tudo em movimento, nada está parado. E existe uma lei maior que é a lei do retorno. Tudo o que você faz, pensa ou fala vai retornar para você. Mais dia, menos dia, o tempo não importa. Mas tudo o que sai da fonte volta para a fonte. Isso também é uma lei da equação maior da existência. Um dos maiores problemas que nós temos aqui em Conceição das Alagoas, e isso já foi relatado em outros terreiros, é que as pessoas, quando vão em gira, principalmente gira de Exu, acaba fazendo pedidos que vão contra a lei do amor ou a lei do livre-arbítrio. Isso é o básico. Isso é o básico do básico do básico, e não é à toa que a gente está gravando, é para que as pessoas que estão chegando possam ver isso aqui como acabou de chegar, tem que entender isso. Vê uma escolinha mesmo. Nada pode ser feito se quebrar essas duas regras. Vai contra o livre-arbítrio de alguém? Não dá para ser feito. Vai contra a lei universal do amor, ou seja, você quer fazer alguma coisa para Prejudicar alguém, prejudicar jogar alguém alguém? para trás, tomar alguma coisa de Não pode alguém, ser feito. não funciona. E no sentido de aqui, nessa casa, não fazemos. No sentido de que, se você mesmo assim decidir quebrar essas duas leis universais, você vai sentir a próxima lei, que é a do movimento, né? Então, tudo está em movimento. Se eu faço uma ação de dar um soco na parede, a parede soca a minha mão. Então, se a gente
prejudica alguém, prejudicados seremos. Isso é físico, isso é É básico. o básico do básico mesmo. Então, é para a gente pensar, quando a gente fala da Umbanda, quando a gente brinca, né, da Macumba, a gente tá falando especificamente cumprindo essas leis que a gente tá As leis destrinchando universais. aqui, que são as leis universais. E mais uma máxima também é que você só tem controle sobre você mesmo. Não adianta achar que você que também vai interferir no pensamento de alguém ou mudar a vontade, e já está interferindo no livre-arbítrio. Você não tem controle sobre o outro. O outro é problema do outro. O que ele faz, o que ele pensa, o que ele deixa de fazer é o único problema, assim, único e exclusivo problema dele. Você é problema seu. E você só tem controle sobre as suas ações, seus pensamentos e vai ter a responsabilidade com as consequências deles. Se o Uhum. outro está fazendo, ele vai lidar com as consequências daquilo, porque é inevitável. Ah, mas nunca se dá mal. Que você vê, talvez não, mas você não sabe como é que funciona a lei maior. Não julgue, porque a lei maior funciona. Tudo que você vai fazer, como a gente falou, vai voltar para você, inevitavelmente. Então, e o maior propósito de a gente falando tudo, voltando lá para o começo, é ser você mesmo. Que você tem uma oportunidade única. Mesmo que nós que acreditamos na reencarnação, que várias passagens aqui, a sua passagem, essa consciência é única. Ela não se repete, porque esse tempo não se repete. As pessoas que estão ao seu redor, com as suas consciências e culturas e nada disso se repete no mundo. Então, o que está acontecendo agora é agora. Essa é a oportunidade. Esse é o momento. Não, então, é, o propósito assim é você se conhecer, ter consciência sobre você mesmo, quem você é, as capacidades latentes que tem em você e se expandir. Expandir para aprimorar e ir de encontro com a melhor versão de si mesmo. Né? Ir de encontro com as melhores oportunidades para esse desenvolvimento e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu redor também. Porque a gente só dá o que a gente tem, então se você se abastece de boas referências, boas escolhas, você vai devolver isso para a realidade também. E é legal a gente pensar que, sabendo dessas leis, a gente entende um pouco melhor sobre o que pedir. Tem algumas coisas interessantes. Primeiro, se você não pede, os guias não podem te dar, porque tem o livre-arbítrio, né? Você tem que querer, você tem que manifestar essa vontade. Mas E essa cuidado com o que você vontade, ela pede. não é manifestada só no pedir, mas no agir também. Segundo, cuidado com o que você pede. Sabendo dessas leis, você já sabe que não pode ir contra a lei do amor, não pode ir contra a lei do livre-arbítrio, que existe um movimento natural no universo. É, e a gente já falou disso no nosso estudo passado, mas eu acho que vale repetir, porque a gente quer deixar isso daqui para ser assistido. Vale repetir que quando a gente pede por paciência, nós receberemos situações que vão fazer com que a gente fortaleça a paciência, ou seja, vamos passar raiva para aprender a respirar direito e ter paciência. Então, por isso que a gente brinca com cuidado com o que você pede. E nesse sentido, o estudo aqui, ele vem para que a gente possa fortalecer a nós mesmos, fortalecer A nossa comunidade, a né? nossa comunidade, os nossos pensamentos, os nossos valores, as virtudes que convêm a nós, se entender um pouco mais, saber o que que é meu, o que que faz sentido para Dandara, para que a gente não se coloque mais em situações que vão fazer com que a gente se apague. Porque parte da nossa missão aqui, todo mundo que está chegando agora e que ainda está aqui, é ancorar a nova energia da Terra. O seu Tranca já está falando que tem que estamos em Uma transição transição planetária. planetária e isso vai perdurar por toda a nossa existência, porque a transição planetária ela não é tão rápida assim, a nossa Não é da noite existência. para o dia, é um negócio que dura séculos, E a nossa porque existência aqui é é pequena, é limitada curta. diante. Que vamos lá, o que que acontece? A Via Láctea, enorme, tá? Que está em movimento, para ela dar uma volta em torno de si mesma é muito tempo, é milhões de anos. Nós estamos passando por esse que é o ano galáctico.
E esse ano galáctico tá acontecendo agora. Só que imagina isso na escala universal. Pra gente, o que demora, tipo assim, tipo, né, milhões de anos, milhares de anos, é uma volta, sabe? E aí, dependendo do ponto que é, você ir do ponto A ao ponto B, para nós aqui, o planetinha deu um monte de volta em torno de si mesmo, assim. Então, passaram-se vários anos. A gente deu várias voltas em torno do Sol. Então, para a gente atingir esse ápice para ele passar, né, desse eixo, essa escala demora vários anos para nós. As escalas de tempo são muito diferentes. A gente é minúsculo perto da grandeza do universo. E não adianta a gente achar que essas coisas não estão interligadas. Ah, mas tá lá, não sei o que, anos-luz. Tudo está interligado no universo. Nada é aleatório, sabe? Acho que o iluminismo, essa ciência contemporânea comete esse erro de acreditar na aleatoriedade das coisas, sendo Querer que se separar, né? nada Possível. é aleatório no universo. Os meteoros, nada, tá tudo interligado. Vocês já ouviram falar daquela coisa do efeito borboleta, teoria do efeito borboleta, que uma borboleta batendo asa num lugar pode desencadear um tufão no outro. Isso falando em linguagem teórica, claro, porque não é tão simples assim, mas que um fato acaba desencadeando o outro que a gente não está isolado. Tem um ditado no Japão que era muito falado assim, eu acho ele incrível, que fala sobre o poder dos detalhes, que é por causa de um prego, o cavalo perdeu a ferradura. Por causa de uma ferradura, o cavaleiro perdeu seu cavalo. Por causa de um cavalo, a mensagem não foi entregue. Por causa de uma mensagem, a ordem não foi dada. Por causa de uma ordem, o general perdeu a guerra. Um prego. Vai desencadeando, chega lá no. E é maior. Você vai chegando, você até cansa, mas resumidamente, cada detalhe é importante quando o assunto que está sendo investigado é você e você mesmo. Quando o olhar é para dentro, todos os detalhes importam. E cada mínimo detalhe nesse caminho que a gente busca do desenvolvimento, do autoconhecimento, ele tem que passar inevitavelmente por essas leis universais: o amor, o livre-arbítrio e a consciência de que nós só temos controle sobre nós mesmos. Uma coisa interessante, né? Nessa transição planetária que começou lá por volta dos anos 70, algumas pessoas foram enviadas antes como pioneiras. Essas pessoas podem se sentir muito solitárias. E é o que pode estar acontecendo com você no seu círculo. Então, se você chegou nesse vídeo, se você está assistindo isso, muito provavelmente até depois, pode ser que você esteja sentindo isso, sentindo que você não pertence ao lugar que você está, às pessoas que estão à sua volta, que os assuntos não te interessam, que que você se sente incomodado em alguns ambientes, que você percebe que alguns ambientes falam, nossa, não, parece que não me cabe aqui. Nossa, E barulho perturba, tal, tudo. e isso Nossa, é comum para essas pessoas que vieram antes, para esses pioneiros. E qual é a grande mensagem que os guias querem deixar, principalmente para quem está chegando agora e para quem vai começar esse trabalho, né? Porque esse é um vídeo introdutório. É que não deixe ninguém apagar a sua essência, a sua chama interior. Sabe quando você vai para um lugar, você fica muito tempo no lugar, você vai murchando, murchando, encarangando, a postura eu. muda, o Eu corpo total. muda. Eu quando estava na escola, É. posso falar disso, porque você vai sofrendo uma pressão externa tão grande que você vai cedendo para dentro. E para isso a gente precisa abrir esse campo e fazer isso conscientemente, para que a gente possa ser a gente mesmo, para que a gente possa falar o que a gente pensa. É, lógico, com inteligência e atenção aos lugares, às pessoas que estão à sua volta. Você não vai entregar pérolas aos porcos, né? Como diz o ditado. Você não vai falar o que você pensa para pessoas que não têm ouvidos para escutar. E aí, nesse momento, saber se posicionar no lugar certo é importante. E é isso que a gente está passando agora. Esse lugar de você entender se você está em transição, né? Que é uma transição, que você vai mudar de um lugar para o outro. Esse período de transição ele é turbulento e ele é tumultuado. Ele normalmente exige mais energia sua porque você vai estar
trabalhando com a energia do futuro, com o caminho que você quer estar no futuro, mas ainda tendo que resolver algumas As coisas questões que daqui estão no no presente presente. que fazem parte do seu passado. E até essa transição se efetuar, você vai precisar desgastar um pouquinho, tem uma energia a ser gerada. Então, como que você aprende a se energizar e voltar para o seu eixo e jogar fora tudo que não é seu, mas que você coletou durante o dia e pegar de volta aquilo que é seu? E tudo isso tem que ser aprendido para que a gente faça diariamente, para que a gente tenha esse lugar de meditação e de limpeza diariamente. Os guias estão falando de meditação desde que eu entrei, desde 2016. E nesse, para quê? Para que a gente saiba voltar para a gente mesmo. Então, saber respirar, saber que respiração completa, abrindo os pulmões, abrindo as costelas por alguns instantes, já te volta um pouco para o centro. Sabendo identificar quando o ambiente te faz mal, para que você possa se retirar dali sem muitos danos. Eu vou dar um exemplo, tá? Muitas vezes essa vontade de querer pertencer ao ambiente faz com que você ceda a algumas coisas e você se coloque em situações que você não queria, tá? E nem precisava passar por. Teve uma situação que eu fui convidada para ir no aniversário de uma pessoa e aí eu tava sentindo já que eu não queria ir, mas eu fui porque eu queria pertencer. Isso foi ano passado, isso? Retrasado. Retrasado. Ano retrasado. Velho. E aí eu querendo pertencer, eu fui. Me desgastei muito, não tinha assunto, não tinha, Nada, não Horn. dava liga. Nada. E aí eu me lembro que eu cheguei aqui e eu falei pro Puff, eu verbalizei, falei, eu não sei por que que eu ainda me coloco nessas situações, sendo que eu sei que eu não gosto. Eu sei que não tem nada a ver e eu vou no aniversário porque eu gostava da pessoa, mas eu sei que não vai me fazer bem. Então, nesses momentos é muito melhor eu só mandar um presentinho e falar, ai, não tem pra mim. Você é fraca, te falta ódio. É isso que ele fala pra mim quando eu chego desse jeito. Mas é um aprendizado. Então, essas questões elas podem estar acontecendo por aí e entender e respeitar esse sentimento seu, a sua intuição, tipo, eu não tô sentindo de ir, ou eu tô sentindo de ir, mas não sei se eu consigo. Enfim, serve para os dois lados, né? É, vai ajudar você a ancorar essa energia. E é importantíssimo que você entenda como voltar para o seu eixo para poder subir essa vibração. Subir a vibração é muito importante. Então, tenta sair um pouco do estado de melancolia, do estado, às vezes, de densidade baixa, de raiva, de ódio, de Frustração. frustração, de reclamação. Parar realmente conscientemente de. Sabe aqueles pensamentos que vêm na cabeça? Tipo, sei lá, tô cansada, ai que raiva. Né? Tentar cortar isso, tentar ir diminuindo isso conscientemente para que isso não fique de uma forma que vá viciando, né? Tanto o seu estado quanto o seu campo, o seu corpo. E parar de reclamar é importantíssimo, assim, também, para que a gente possa começar a subir essa vibração. E aí, os exercícios de respiração, de meditação que a gente. Quem tá me acompanhando no círculo do Raízes e Asas, eu tô passando algumas coisas, tem algumas coisas que ficam gravadas, outras não. Mas posso. As meditações que eu já tô colocando no portal também, no Discord, seguir fazendo, seguir tentando colocar esse campo em uma vibração um pouco mais alta. E lembrando que a forma mais fácil de você levantar a sua vibração é através do riso. Então, vai se divertir, ver uma coisa que te faz bem. Não passar horas no celular, não. Ver coisas que conversar com pessoas, olho no olho, né? Estar envolto à natureza. Então, tudo isso é importante da gente pensar quando fala de vibração, porque se você não mantém essa vibração alta, você vai perder energia, você vai encarangar, você vai apagar sua chama e aí você não consegue ancorar a sua energia aqui. Porque a sua energia, muito provavelmente, vai ser um pivô, vai ser uma bandeira fincada para que outras pessoas possam chegar. Pessoas da idade da Diana, pessoas que estão nascendo por agora. Então, isso é importante não só no agora, mas no longo prazo, pra gente, né? No longo prazo. Para os guias é super curto prazo. Uma existência é super pequenininha. Mas pra gente é nesse longo prazo que a gente tem que pensar. E, de novo, pensando o que que faz sentido pra você, na sua vibração, no seu dia a dia. Então, eu acho que é isso, né? Por hoje. Como é que é, pessoal? Tem alguma coisa que vocês queiram colocar? Se fez sentido, né? Passar para. Essa questão da gente querer pertencer é muito complexo mesmo, né? Porque a gente está inserido em espaços que
às vezes não tem nada a ver do que a gente está passando, do que a gente está nutrindo hoje, mas ainda a gente tem que estar ali. E às vezes a gente se coloca numa situação, às vezes até constrangedora, assim, que em assuntos do convívio mesmo dali, por uma questão de pertencimento. Eu também estou aprendendo a lidar melhor com a situação e me recolher quando eu vejo que é necessário. Para mim, né? Pro meu, como diz, para preservar minha energia. Se poupar, Se sim. poupar. Porque assim, a gente tem também, a gente foi criado numa cultura também que a gente, para agradar o outro, né? Que a gente, ainda mais a gente vem de uma origem que a gente sempre teve do outro lado do balcão, né? Sempre servindo, sempre agradando. Então a gente vamos colocar nos colocar como prioridade. Então a gente está sempre, Sim. né, fazendo para agradar o outro e tudo, e a gente se diminui por isso. A gente tem que aprender a dar um basta nisso também. Sim. Não, e faz total sentido. Sensacional o que você falou, assim, que casa com tudo assim que eu ando passando e observando também. E aí, às vezes, o pessoal vai. Eu estou fazendo isso, tá? Por exemplo, no serviço de convivência, tem o grupo dos colaboradores, e às vezes o pessoal fica super conversando, de fazer festinha para um, festinha para outro. Eu só arquivei o grupo e eu vejo quando tem recados do trabalho, porque eu vou lá 2 vezes na semana, né? E assim, não tenho essa vontade de me envolver, de aproximar. Até Não porque tenho não nem tem assunto. assunto. Não tem assunto, velho. Não tem uma vibração. As pessoas, você vai chegar, as pessoas tá falando sempre do outro, o assunto é sempre o outro, é a fofoca, quem tá pegando quem pegou não sei quem, e tal, e tá traindo, e tá Eu não fazendo. posso nem falar que é Mano, isso, que eu eles não. falam que eu não tô lá, Não, mas eu tô um falando exemplo, no um em exemplo geral. básico que era do grupo lá da escola que eu dava aula lá no Misiara. Eu até falei, galera, se o grupo é da escola, vamos se ater a falar assuntos aqui do trabalho. Eu saí do grupo, falei, ah, não, vai. Falou, mano. Falou, não dou. Não consigo, mano. Porque o Não, outro Puxar. é e pauta. outra coisa assim, que eu observei, que pessoas naturalmente realmente saíram da minha vida sem esforço algum. Porque eu mudei o assunto, mudei a chavinha na minha cabeça, naturalmente as pessoas já não, Tem não essa. estão no meu entorno mais. Da sua A própria vibração. frequência. Vibração. Vibração. Afinidade. Afinidade. Tem um outro ditado, tô cheio de ditado hoje. Tem um outro ditado que fala que quando, se em todo lugar que você vai, você sente cheiro de merda, é melhor olhar pro seu sapato. Se, sabe? Então, assim, é o nosso próprio pensamento que atrai. Se todo lugar que a gente chega, ai, tem gente fofoqueira, vou olhar, só tem gente fofoqueira. Talvez você tá prestando atenção demais nessa fofoca. E talvez Justamente. esse tipo de vibração, esse tipo de pensamento, talvez não deva mais pertencer ao seu arcabouço de pensamentos, E né? uma coisa interessante também, quando você está comprometida com ser você, a fofoca do outro não faz o O menor outro não é sentido, não foi pauta. preocupação sua. Ah, estão falando mal de mim, mas eu agi integralmente como eu achei que deveria. Eu estou íntegra comigo mesmo. Tudo bem, pode falar. Caguei. E aí é nesse lugar que muitas vezes as pessoas se incomodam. E aí o Pu fez uma live sobre sombra que ficou fantástica, que às vezes eu acho que se enquadra nisso, né? Como se a pessoa quase virasse pra gente, só por a gente ser a gente mesmo e se portar dessa forma, peitar as consequências de ser a gente mesmo, e virasse pra gente e falasse, tipo, quem você ousa? Como você ousa ser você mesmo se eu não posso ser? Porque Nossa, é bem isso. não é? Mano, É bem Você isso mesmo. real. ousa. Porque eu falo, quando você reprime as suas sombras por muito tempo, porque é um aspecto nosso, a gente não acolhe isso de maneira inteligente, consciente, né, e sagaz, você vai reprimindo, você vai criando uma panela de pressão de recalques, e no final das contas você começa a virar uma pessoa amargurada, frustrada, sabe? E cheio de patologia, cheio de probleminha na cabeça, porque tem um monte de questões que você não consegue lidar consigo mesmo. E aí tudo no outro te incomoda, porque tudo no outro, para Narciso, tudo é espelho. Aí, se você sabe quais são os seus valores, quando isso acontece, quando o outro fica muito nervoso comigo por algo que eu fiz, eu me pergunto: eu fiz alguma coisa contra alguém? Eu fui contra o livre-arbítrio de alguém?
Eu fiz algum movimento que eu não gostaria que voltasse para mim por algum motivo, eu me posicionei de uma forma que eu acho que é errado para com o mundo, para com o outro. Não, se não quebrei nenhuma dessas regras, não há um problema. Meus mais sinceros Não há foda-se. problema, porque eu estou íntegra comigo mesma. E aí chega naquele lugar de que eu não tenho tempo. Sem tempo, Sem tempo, irmão, não tenho tempo pra isso, falta. porque eu tô íntegra comigo. Eu sei o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo e como eu me porto, quem eu sou. E Dani, essa coisa que das pessoas saírem sem esforço algum é natural, Maravilhoso. consequência da nossa própria mudança de vibração, das nossas escolhas. Porque se, Nossa, eu até agradeço. a gente não perde, tem coisa que a gente não perde, a gente se livra, sabe? Justamente. Então é melhor que vá. E tem que ir mesmo para que o novo venha, né? Para que o novo chegue. Tem que ir mesmo, vai. Vai com Deus. Vai abaixar em outro terreiro que honra. Eu sou Quindinho. Você é que um Nem sei o que direi. Mais alguém, gente, quer trazer algum comentário? Fiquem à vontade. Agora é a hora de vocês. Oi, gente, eu cheguei tarde hoje. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, deixa eu ver. Mas o. Meu Deus. Enfim, eu achei muito interessante essa parte, igual assim, ontem a gente teve a live do Puff, né, falando da sombra, e eu acho que é uma coisa tipo assim. Quando você resolve se acolher, eu acho que é tipo assim, isso vai muito no autoconhecimento, assim, que leva um tempo, assim, muito tempo. Porque é algo assim que muda, tá dentro de você. Agora vocês falaram essa questão, tipo assim, de saber não se encaixar, e muitas vezes dessa questão assim, eu me sinto muito assim, muitas vezes igual dentro da escola. E isso aí foi uma coisa que eu já comentei várias vezes, até, tipo assim, a minha mãe deve ter comentado com o Puff, com você, Danda, até eu mesmo já comentei, porque, assim, eu acho que o fato que tipo, quando você não se encaixa, muitas vezes, num local, é porque, tipo assim, alguma coisa sua de você mesmo, não é, tipo, do outro, não é feita pra aquele lugar. E eu sempre me senti muito assim em questão, igual essa questão muito do conhecimento, da parte de quando as entidades falam, tipo assim, focar muito na mediunidade, na meditações, nessa coisa da limpeza com essa transição, eu penso muito nisso, porque acho que foi uma coisa, tipo assim, me marcou. Só que é uma coisa que hoje em dia eu olho, eu fico tipo assim, eu me moldei para outras pessoas no passado, e hoje em dia eu lido com uma pessoa que é eu mesma, que eu desconheço, mas eu conheço de certa forma. Tá no caminho de se conhecer, né? Normal. Você tá na adolescência. Dos 14 aos 21, você ainda está, segundo Rudolf Steiner, não é segundo vozes da minha cabeça, mas segundo Steiner, você ainda está nesse processo de entender quem você é. Primeiro, um processo de se diferenciar dos seus pais. Primeiro, 14 anos, eu quero ser diferente dos meus pais. Primeiro Porque movimento. você se entende como outro ser humano que não é uma cópia dos seus pais. Diferente mesmo. Dá pra... Experimentações, isso é natural para todo ser humano. E aí você se apoia nos seus grupos. Na adolescência, os grupos são importantes para você poder ter essas experimentações de E filme referências. Então, eu entendo quando você fala que eu sei quem eu sou, mas ainda não sei, porque ainda está em formação. E isso é lindo, e é isso mesmo. Não tá dado, não tá acabado, nem a gente não tá acabado. Esse é o processo, isso é maravilhoso. O ponto é que na sua faixa etária, isso é muito mais forte do que pra gente, porque tem a questão dos hormônios, tem a questão de toda a mudança corporal, você vai passar por mudança de ambientes, a hora que chegar no terceiro colegial, você vai pra universidade, isso por si só já é algo bem forte, que vai ajudar a constituir o seu eu também, então, e até os 21 você tá em O formação próprio ainda. repertório de experiências de vida mesmo, pelos anos, sabe? Sim. Assim, e são coisas que são parte do aprendizado da vida mesmo. Essa questão, igual você fala, de não se encaixar, tudo, normal. E principalmente quando a gente tem um outro tipo de pensamento que não é o pensamento vigente Da do senso cidade. comum, da cidade. Quando eu falo senso comum, assim, da maioria vigente, tá? Não entenda isso de uma maneira pejorativa. Mas quando a gente tem um certo diferença, principalmente porque a gente é artista. A gente tem uma maneira diferente, peculiar de ver o mundo, de interagir com o mundo, isso é natural para nós e que não é para a maioria das pessoas. E tá tudo bem, tá tudo bem. E só uma coisa assim que a gente volta para uma dessas leis: tá tudo em movimento e tudo isso passa. E eu acho que o que a Rosa Caveira vem falando pra você especificamente é pra você confiar nesse movimento.
Confia. confia nesse movimento. Às vezes tem uma ansiedade muito grande para tem que dar certo agora. Não tem fim. Não tem fim. Então, se abre para. Lembra da runa dos emparelhamentos, que eu amo de paixão, eu amo essa runa, eu acho ela a mais foda de todas, porque ela explica o movimento da vida, né? Eu sempre conto a historinha. Umas coisas se aproximam. Imagina que você é um navio e veio, encarnou para dar a volta ao mundo. A simbologia do dar a volta ao mundo é viver infinitas Plenamente, possibilidades. E aí, em determinados momentos, como você é um navio, você precisa atracar num porto para poder pegar suprimentos, trocar algumas coisas. Ou seja, as nossas relações são relações de troca. Mas essas relações às vezes são tão gostosas que a gente quer ter ela pro resto da vida. Só que se eu fico atracada aqui, eu não dou a volta ao mundo. E aqui serve para tudo, serve para emprego, para namorado, para mãe, para pai. A gente vai morrer um dia. Filho. Para filho também. Então, em algum momento precisa soltar e a gente precisa trabalhar para que essas solturas sejam leves. É o que o Wang não entendeu quando o Guru explica para ele sobre os chakras e daquilo que a gente ama, a gente tem que abrir mão. E o Wang não entendeu, porque ele estava achando de Desistir, né? literalmente, né? Mas não é compreender, confiar no tempo e de que a maioria das coisas não estão sob nosso controle. A única coisa que está sob nosso controle, voltando para o que a gente estava falando, somos nós mesmos. E aí, nessa runa dos emparelhamentos, o que está sob nosso controle? A gente pode cultivar esse olhar da criança, de olhar para essa nova aventura, para essa nova relação que se apresenta, e aí pode ser em uma Tudo. escola, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, um trabalho, qualquer coisa. Olhar para essa nova relação, para essa nova aventura com os Afetos. olhos de criança, tipo, nossa, que legal, uma nova aventura. Uau! Isso a gente pode controlar. Mas se a gente perde isso, a gente perde a doçura da vida. A gente adoece. A gente perde a capacidade de nos nutrir. A gente perde a capacidade de ver a beleza no outro. A gente perde a capacidade de amar. E aí a Isso nossa vibração começa- faz assim, ó. E isso começa a refletir no corpo. E aí começa a vir as doenças psicossomáticas. E se você for parar para prestar atenção, amor é confiança. Amor é entrega. Eu Não, é entrego posse. o meu amor ao Puff. E aí eu só posso esperar que ele esteja inclinado a fazer o mesmo. Porque é uma confiança. É confiança, não tem posse, não tem Porque a gente só controle. tem controle sobre nós mesmos. Eu não controlo o que o outro sente. É unilateral. Eu amo, eu entrego o meu sentimento. Mas o que vai vir de lá pra cá não tenho controle nenhum. Eu tenho controle sobre o que eu sinto. E gosto de sentir o que eu sinto. Ponto. Mas não tem hipocrisia de falar, isso é super fácil. Não, gente, isso é um aprendizado Isso é um aprendizado pra vida constante. inteira. Não é mágico, Sou não é espiritualizado. romântico, não é. Mapa não é território. Saber o caminho não significa que a gente já está lá. A gente A tá gente trilhando sabe o junto. caminho que a gente quer percorrer. Mas para chegar lá é caminhada. E é todo dia, é um exercício constante. Beleza? Agora sim, estamos caminhando para os nossos encerramentos, nossos finalmente. Isso